Ô, Bruce, uma pergunta que eu fiz para o Luiz da Forbes estava por aqui, mas só para a gente falar um pouco, se você tem um resumo ou da expectativa do que vocês estão vendo para essa temporada de balanço, né? A gente começou o balanço lá fora, tem vindo bons, mas tem algum setor, tem alguma empresa, enfim, como é que vocês estão vendo o balanço agora no Brasil, nesse primeiro trimestre? Tem alguma surpresa que vocês estão esperando, enfim, algum lado positivo ou algum setor que você fala, não, vem horroroso, o setor ainda está muito ruim? Como é que está a visão de vocês para essa temporada? Eu acho que o principal tema dos resultados desse trimestre vai ser easy comps, né, que é o inglês necessário termo do mercado, que é basicamente a comparação fácil, né? O primeiro trimestre do ano passado foi impactado por pandemia. Mesmo chegando no final do trimestre, a pandemia deu um prejuízo bastante grande para as empresas, porque, assim, ninguém sabia lidar com pandemia no Brasil, né? Então, tiveram custos de tirar funcionário de empresa, de fechamento e tudo mais. Hoje em dia, esses custos são muito menores. Então, assim, mesmo com o lockdown hoje em dia, a gente vai ter um resultado, uma comparação de resultado do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020 bastante fácil. Para muitas empresas, né? Para a grande maioria das empresas, imagino eu. Porque mesmo as empresas que exportam, mesmo as empresas que não tiveram, ou que não são afetadas com loja fechada, coisa assim, tiveram a sua cadeia de suprimentos bastante impactada, né? Então a gente viu isso acontecer bastante. Tem cadeias de suprimentos que até hoje não voltaram, né? Então pensa assim, por exemplo, automobilística, que tem cadeia de suprimento global. Assim, tem coisa que vem da China e o cara não consegue entregar um carro por causa de uma pecinha pequena ou de um microchip que vem da China. Então imagina assim, ó, fila parada de carros porque não chegou um microchip, entendeu? Um negócio minúsculo, talvez até de pouco valor agregado, mas é o que é, né? Então, muita gente sofreu com isso. Então, o primeiro trimestre vai ser muito bom por causa disso. As empresas aprenderam a lidar com a pandemia, né? Nesse ano de pandemias e lockdown e distanciamento social que a gente teve. Então, eu acho que os resultados vêm bem melhores. Logicamente, a gente teve o dólar subindo, o commodity subindo. Então, as commodities, as exportadoras dolarizadas vão muito bem. Isso também parece ser um tema bem óbvio, assim. O varejo vem talvez melhor, mas talvez ainda mal, né? Porque a gente ainda teve, em São Paulo, nos grandes centros, a gente teve um período grande de lockdown ainda no trimestre. Apesar de, obviamente, eles conseguirem operar muito melhor agora do que eles operaram ano passado, com o mesmo problema, né? O que mais? Mas, assim, não consigo ver, assim... Eu acho que esse ano a gente vai ter uma melhora forte de resultados, então acho que o mais importante que o resultado em si do primeiro trimestre vai ser a perspectiva de melhora de resultados que eles vão dar, porque o primeiro trimestre do ano passado foi ruim, o segundo trimestre do ano passado foi pior. Então, se o primeiro trimestre a gente vai ter essa comparação fácil, né, esse easy comps, o segundo trimestre vai ser mais fácil ainda. Então tem muita gente olhando o histórico de resultados das empresas e falando, não, as empresas estão caras. Porque eu olhando aqui o múltiplo histórico, sei lá, de EBITDA, de lucro, comparando com o preço atual, a ação está cara, a ação parece cara. Mas é óbvio, porque você está pegando o histórico de 2020, né, os 4 trimestres de 2020. Normalmente você pega 12 meses, então os 4 trimestres de 2020. E você está pegando o preço atual, que é um preço que já incorpora alguma recuperação de resultados nessas empresas. Então faz todo sentido que as ações pareçam caras se você olhar um múltiplo histórico, né? Já que a gente tem uma recuperação contratada para esse ano já, que foi o que eu falei, que a gente vai ter uma recuperação cíclica da economia e a gente vai ter uma recuperação cíclica dos resultados das empresas.